Êxodo, eu vou ler o primeiro capítulo, alguns versículos desse livro de Êxodo. Estes são os nomes dos israelitas que entraram no Egito com Jacó, cada um com a sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todos os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. José morreu, e também todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas se reproduziram e aumentaram muito, multiplicaram-se, tornaram-se muito fortes e encheram aquela terra. Irmãos, o livro de Êxodo, ele, assim como Gênesis, fala dos inícios. Gênesis fala dos inícios e Êxodo, ele fala da redenção, da saída, do livramento que Deus deu aos israelitas que estavam oprimidos no Egito. Eles se tornaram escravos no Egito, e Deus, de uma forma milagrosa, retirou o seu povo do Egito. Nessa noite quero mostrar aos irmãos que quando nós, pela palavra, quando nós nos esquecemos dos planos de Deus para a nossa vida, nós começamos a perder. E quando nós nos afastamos dos planos de Deus para a nossa vida, Deus permite circunstâncias até contrárias, para com a sua mão poderosa nos trazer de volta à trajetória que Ele mesmo estabeleceu para nós. Observando a história do povo de Israel, e eu quero, daqui para frente, nós vamos seguir uma sequência de mensagens no livro do Êxodo. Eu planejo, se Deus assim me permitir, ano que vem, irei a Israel, vou levar um grupo de pessoas, e essas pessoas querem ir também no Egito. Eu que pretendi inicialmente ir apenas a Israel, irei também ao Egito. Então nós vamos passar 4 dias no Egito, e vou visitar as pirâmides, vou visitar lá o Vale dos Reis, que fica em Luxor, obras extraordinárias das dinastias egípcias. Mas quando eu estiver saindo do Egito, eu quero nós vamos sair pelo Sinai, pelo deserto do Sinai, e nós vamos parar ao pé do Monte Sinai. Essa viagem é feita assim: quando se chega ao pé do Monte Sinai, se hospeda no hotel, e à noite, em vez de dormir, sobe o Monte Sinai. Subindo o Monte Sinai para lá no alto do Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, teve um momento de oração, buscando a face de Deus, tentando reviver aquilo de tão importante que aconteceu naquele lugar. Descer o monte ao nascer do sol, e aí fazer não sei o que, se cansado, se vai descansar, ou se vou seguir viagem, não sei. Mas uma coisa eu sei, que Deus fez uma coisa grandiosa ali no Monte Sinai, porque no Monte Sinai Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, Deus deu a sua palavra, Deus expressou os seus mandamentos para Moisés, para o povo obedecer. E o Monte Sinai é um marco na história do povo de Israel, porque eles estavam escravos no Egito, porque se distanciaram até da palavra, das promessas que Deus havia feito, foram parar na escravidão do Egito, e depois Deus, com mão poderosa, os tira do Egito. No Monte Sinai, Deus dá leis, dá palavra, dá direção, orientação para o coração daquele povo. Eles agora caminham pelo deserto, em direção a que lugar, irmãos? A terra prometida. Para entender essa história, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Então observe aí na sua Bíblia, no último capítulo de Gênesis, que fica aí logo anterior a Êxodo, no capítulo 50 de Gênesis, leremos a partir do versículo 22. Gênesis 50, versículo 22. E José permaneceu habitando no Egito,
ele e a família de seu pai, e viveu 110 anos. Os irmãos se lembram que Deus fez promessas a Abraão. Deus disse a Abraão: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de você uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Abraão obedeceu a Deus, seguiu o plano de Deus e foi para Canaã. Abraão teve o seu filho Isaque, e Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, embora na sua fuga tenha ido para uma terra distante, quando constitui família e prospera na terra do seu sogro, Jacó volta para a terra de Canaã, e Jacó então, voltando para Canaã, cresce a sua família. Jacó tinha 12 filhos, tinha bens, a família de Jacó cresce, e Jacó tinha um filho que se chamava José, numa situação lá de ciúme dos seus irmãos, os irmãos resolveram prender José e queriam matá-lo. Mas ao invés de matar José, o que eles fizeram? Venderam José como escravo para os medianitas. José foi vendido como escravo para os medianitas, e os medianitas levaram José para onde? Para que país? Para o Egito. Ora, meus amados irmãos, os medianitas levaram José para o Egito. José, então, lá no Egito, sofreu muito. Primeiro porque chegou como escravo, sofreu na casa de Potifar, mas por onde José passava, a bênção do Senhor estava com ele, porque José era homem temente a Deus. A vida de José estava submissa a Deus, e Deus cuidou de José no Egito, e tudo que José fazia, ele prosperava. José prosperou na casa de Potifar, houve lá um contratempo, foi preso, foi para a cadeia, e lá na prisão José também prosperou. José se tornou uma pessoa necessária para o bom funcionamento ali da prisão, da carceragem. E onde José ia? Então um dia o faraó teve lá um sonho que ninguém conseguiu adivinhar, mas uma das pessoas que estavam presas lá com José lembraram-se de José, que José tinha capacidade de interpretar sonhos dada por Deus. José então interpreta, ele adivinha e interpreta o sonho de Faraó. Faraó então vê em José um homem abençoado, e a visão, o sonho de Faraó falava de coisas futuras que iriam acontecer. Haveria 7 anos de fartura, eram as vacas gordas e as espigas grandes. Mas depois daqueles 7 anos de fartura, a interpretação do sonho dizia que haveria mais 7 anos de fome e miséria sobre a terra. E então o faraó, vendo que José não apenas adivinhou o sonho, como trouxe uma interpretação plausível, o faraó decidiu colocar José como um administrador dos seus negócios, dos negócios do seu reino. Assim, segundo as Escrituras, José se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Acima dele apenas Faraó. E José, ele era muito sábio, tinha uma sabedoria de Deus, uma capacidade administrativa interessantíssima. E José então foi administrando aqueles anos das vacas gordas, em que havia fartura no Egito, e foi economizando, e foi guardando. Quando vieram os anos de fome, a fome se espalhou por toda a terra, mas no Egito havia alimento. Uma curiosidade para os irmãos sabem um dos fatores que desencadearam a Revolução Francesa, um dos principais fatores que desencadearam a Revolução Francesa e derrubaram a realeza francesa? Alguém se lembra? Uma coisa que começou a faltar e ficou muito caro. Sabe o que foi? Pão. As mulheres francesas se revoltaram. O pão estava caro. Vocês sabem que
na história da França, a história de homicídio por causa do pão? A época foi muito difícil. O pão sempre foi uma necessidade do ser humano. E lá então, no Oriente, no mundo antigo, a alimentação das pessoas, vamos dizer, o artigo principal na mesa de qualquer família era o pão. Então, se faltava o trigo, faltava tudo. As famílias, e muita gente já estava morrendo por falta de pão. Pois bem, mas vocês se lembram que José foi preso pelos irmãos, e o pai de José, Jacó, achava que José tinha morrido. Mas José estava vivo no Egito e fazendo um grande trabalho, um trabalho de extrema importância, que Deus estava cuidando da vida de José. Lá então vão os irmãos de José para o Egito, porque em Canaã naquela época houve também uma grande miséria, o mundo inteiro sofreu. E Jacó então mandou seus filhos irem para onde buscar comida? Para o Egito. Mandou que eles levassem dinheiro para comprar. Eles não foram para o Egito para pedir nada não, irmãos. Eles foram para o Egito com dinheiro para comprar. E quando chegaram no Egito, José reconheceu seus irmãos. E reconhecendo seus irmãos, José então conseguiu articular lá de uma tal forma que os irmãos tivessem que trazer o irmão mais novo, Benjamim. Assim, José conseguiu trazer toda a sua família para o Egito. Ele, num dado momento, ele se revela aos seus irmãos, eles ficam apavorados, pensaram que José ia matá-los, mas no coração de José não tinha ódio. José os perdoou e José abençoou sua família. E toda a família veio, porque havia fome em Canaã naquela época. Então saíram de Canaã e foram para o Egito. E lá no Egito receberam um bom cuidado. E diz a palavra de Deus que eram cerca de 70 pessoas. E vejam bem, no versículo, em Gênesis 50, no versículo 23, e José viu os filhos de Efraim, até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Depois dessas coisas, José disse a seus irmãos, Gênesis 50, versículo 24, José disse: estou para morrer, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Qual é o nome da terra? A terra de Canaã. José aqui está dando uma palavra profética. Ele está dizendo: eu vou morrer, mas vocês voltarão à terra que Deus jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Preste atenção, vocês estão nessa terra, mas vocês não são dessa terra. A terra de vocês é Canaã, e vocês devem voltar para lá. Eu quero parafrasear as palavras de José, e José como estava dizendo: olha, vocês estão na melhor terra do Egito. Irmãos, eles foram para o delta do Nilo. O rio Nilo é um rio muito generoso, e tem épocas que ele tem as suas cheias. Certamente que ano que vem eu vou trazer mais informações para os irmãos até sobre o Nilo. Mas o rio Nilo, ele é navegável, um rio extraordinário, e assim o é há milhares e milhares de anos. Então, a terra que o povo de Israel fica no delta do Nilo, numa região muito fértil. Então tudo que eles plantavam, eles colhiam. Havia fartura na casa da família de Jacó, seus filhos, todos tinham tudo o que precisavam. Eles estavam bem de situação, as coisas melhoraram para eles, estavam prosperando, tudo ia bem. E José então atentou para um detalhe. José percebeu que se eles acompanhassem aquele ritmo, eles iam gostar do Egito e não desejariam mais voltar para o Egito, para Canaã. Eles iam gostar tanto de ficar no Egito,
que não desejariam mais voltar para Canaã. Na Bíblia, meus irmãos, e os estudiosos, intérpretes fazem essas comparações, há algumas figuras históricas no Antigo Testamento que elas apontam, nós chamamos isso de tipo e antitipo. Então o tipo, o Egito representa o mundo, o Egito aponta para o mundo. O mundo muitas vezes ele vem nos agradar. O pecado nem sempre é desagradável, muitas vezes ele traz prazer, e o perigo é de você se acostumar com o pecado e não querer sair dele, se acostumar com as coisas do mundo e se esquecer das coisas de Deus. Há uma tendência do ser humano de procurar o seu próprio conforto e a sua tranquilidade, e não tem nada de errado nisso, desde que isso não impeça e não interfira na sua relação com Deus. O povo então estava lá no Egito. José disse: olha, vocês precisam voltar para a terra. Mas olha então, voltando ao texto, já agora de Êxodo, o que diz a palavra de Deus? Êxodo capítulo 1, o versículo 7. E os israelitas se reproduziram e aumentaram muito, multiplicaram-se, tornaram-se muito fortes e encheram aquela terra. Ficou bom para eles, irmãos? O que vocês acham? Sim ou não? Ficou bom, tinham comida, tinham tranquilidade, estavam no conforto, afinal de contas, eles eram a família de José, era a família do vice-faraó, vamos dizer assim, de um dos homens mais importantes daquele tempo no Egito, que ajudou a salvar o mundo da fome. José tinha uma fama internacional. O faraó ficou mais famoso ainda pelo trabalho de José. Então a família de José foi muito bem tratada. O faraó deu a eles a melhor terra, o melhor lugar, as melhores casas. Eles estavam bem e eles gostaram e ali ficaram. Como às vezes o tempo vai passando, e agora o texto segue, e os irmãos podem ver no versículo 8, que diz assim: então um novo rei, que não havia conhecido José, levantou-se sobre o Egito, e disse ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com astúcia, para que não se multiplique, e aconteça que em caso de guerra, una-se aos nossos inimigos, lute contra nós, e vá embora desta terra. Por isso, colocaram feitores sobre eles, para oprimi-los com trabalhos forçados. Assim os israelitas construíram para Faraó as cidades, armazéns de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais os egípcios oprimiam o povo de Israel, mais esse se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios ficaram com muito medo dos israelitas. Irmãos, eles que estavam no conforto, o povo de Israel que estava no bem bom, agora começa a sofrer. E estão sofrendo por quê? Porque não ouviram a voz de José. O que José disse antes de morrer: não se acomodem, não se acostumem aqui, porque aqui não é o vosso lugar. O vosso lugar é em Canaã. Então José deu o conselho, deu a orientação. Muitas pessoas, irmãos, passam por momentos adversos e têm experiência com Deus. Num tempo difícil da sua vida, você se dobra diante de Deus, você se prostra diante de Deus, clama ao Senhor e o Senhor te responde. Na sua aflição, na sua angústia, o Senhor estende a sua mão e te livra. O Senhor estende a mão e te salva. O Senhor estende a mão, perdoa seus pecados. O Senhor estende a mão e dá alívio para o seu coração. Mas logo que as coisas começam a melhorar na nossa vida, nós temos a tendência de nos esquecermos de Deus, colocarmos outras coisas no lugar de Deus na nossa vida. Essa é uma tendência do ser humano.
estabelecemos outros objetivos que não são mais os objetivos espirituais, estabelecemos outras prioridades que não são mais Deus na nossa vida, porque as coisas andam bem, porque as coisas caminham bem para nós. E isso aconteceu com o povo de Israel. As coisas estavam boas para eles, estavam bem. Que Canaã, que não quero saber de Canaã, não, vamos ficar aqui está muito bom. Mas o patriarca José disse: não, deixa, esquece o que falou o patriarca José, vamos seguir por aqui. Até que o tempo passou e chegou sobre eles o sofrimento, a escravidão. Um faraó que não conhecia José, um faraó que não tinha nenhum compromisso com a história de José, começa a massacrar o povo de Israel, começa a fazer eles sofrer. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que o próprio Deus endureceu o coração de faraó. O que Deus estava fazendo? Deus estava permitindo ao povo de Israel sofrer. Deus estava permitindo ao povo de Israel passar por aquele momento difícil. Para quê? Para tirá-los do Egito. Muitas vezes nós reclamamos das lutas, reclamamos das dificuldades, reclamamos das contrariedades da nossa existência, e muitas dessas contrariedades que nós sofremos, de fato não são contra nós, mas são a nosso favor, porque Deus pode usar os problemas, as adversidades, para nos tirar da nossa acomodação, para nos trazer para perto dEle, para nos lançar aonde Ele exatamente quer que nós estejamos. Deus pode usar a adversidade para mexer com a nossa estrutura, com a nossa vida, nos ajudar a crescer. E foi isso que Ele fez com o povo de Israel. E esse faraó que não conhecia começou a oprimi-los. E Deus então levantou um homem. Deus levantou Moisés para ser o libertador do povo. Nós vamos, nesse período das mensagens próximas, falar muito sobre isso, mas uma coisa é de se observar, que Moisés, depois de ter saído do Egito, ido para o deserto de Midian, estava longe do Egito, e lá Deus chamou Moisés, no deserto, cuidando de ovelhas, já lá com seus 80 anos. Moisés talvez naquela ocasião pudesse ter pensado que tudo para ele já estava acabado, já estava no final dos seus dias, e não. Deus atrai Moisés até si, e Deus fala ao coração de Moisés, e Deus desafia Moisés a voltar ao Egito para libertar seu povo, porque Deus ouviu o gemido do seu povo. Deus não se esqueceu do seu povo. Os olhos do Senhor não estão fechados para as nossas lutas, os ouvidos do Senhor não estão tapados, diz as Escrituras, e nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. O Deus eterno está pronto a nos socorrer, pronto a agir em nosso favor. Mas até quando vamos nos acomodar? Até quando vamos nos sentir absolutamente confortáveis e não nos submetermos mais à vontade de Deus? Porque nós mudamos os planos. Deus estabelece planos para a nossa vida, Ele revela seus planos para a nossa vida, e nós vamos mudando essa estrada. O povo de Israel, num certo momento, quando já estavam prestes adentrando a terra, já haviam adentrado a terra prometida, então Deus usa a palavra para dizer a eles, porque pode ser que depois que vocês tomarem essa terra, vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito. É muito fácil, irmãos, nós esquecermos de Deus. É muito fácil nos afastarmos de Deus, e isso começa acontecendo gradativamente, porque Ele nos tirou do Egito. O Deus eterno livrou-nos dos nossos pecados, o Deus eterno nos livrou das garras de Satanás. Alguns estudiosos usam aqui como figura o tipo. Satanás é o tipo, o faraó é o tipo de Satanás, que estava lutando contra o povo de Deus, tentando destruir o povo de Deus. A Bíblia diz
em João 10,10, palavras de Jesus, ele disse: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deixa eu falar uma coisa a você, meu irmão, minha irmã. Nosso lugar definitivo não é nessa terra. Você gosta da sua vida aqui? Maravilha, é bom viver aqui na terra, mas não estaremos aqui para sempre. Haverá um dia que nós iremos para o Senhor e estaremos para sempre com o Senhor. O que você está fazendo da sua vida? Qual é a sua relação com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Você está colocando coisas no lugar de Deus na sua vida? Barreiras entre você e Deus? Você que já foi tão dedicado à obra de Deus, tão dedicado ao Senhor, coração aberto na obra de Deus, hoje coração endurecido, não aceita fazer nada na igreja, tudo é difícil, não tem tempo para nada, mas tem tempo para o WhatsApp, tem tempo para passear, tem tempo para tudo, não tem tempo para Deus, tem tempo para assistir o filme, a novela, tem tempo para tudo. Irmãos, o nosso tempo somos nós que fazemos. A nossa vida, ela é aquilo que nós queremos que ela seja. Enquanto o povo de Israel estava no bem bom, eles nem se lembravam de Deus, mas quando começou a perseguição, quando começou a dificuldade, quando a coisa apertou para eles, eles logo começaram a gemer e clamar ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E o que o Senhor fez quando clamaram? Tapou os ouvidos? Fechou os olhos? Não. Estendeu as mãos para socorrê-los e enviou Moisés para libertá-los da escravidão do Egito. E como se não bastasse, Deus fez milagres, Deus agiu de forma poderosa e tirou aquele povo da escravidão do Egito. O que Deus fez por você na história da sua vida, você se lembra? Você se lembra quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você se lembra quando você disse: eu aceito Jesus e a minha decisão é seguir Jesus por todos os dias da minha vida? Você se lembra da alegria que você tinha de estar na presença do Senhor? Lembra da alegria de servir a Deus e fazer o melhor para Deus? Isso continua vivo no seu coração? Se não, é tempo de voltar-se para Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O Senhor hoje está falando no nosso coração, a nossa vida. Deus está buscando homens e mulheres que se comprometam com Ele, que se entreguem totalmente, que trabalhem para Ele, que busquem pregar o Evangelho, ganhar almas para Jesus. Nós vemos o envolvimento de alguns irmãos pelos PGMs. As pessoas estão se envolvendo com os PGMs, estão trazendo visitantes. Tem crente que não se importa de ganhar almas para Jesus. Tem pessoas que não se importam de falar de Jesus, fala de futebol, fala de esporte, de política, de qualquer outra coisa, menos do amor de Deus. E as pessoas estão se perdendo, estão morrendo sem Cristo e sem salvação. O nosso desafio nesse tempo é pregar Jesus. O nosso desafio nesse tempo também é viver Jesus, porque o mundo já está cansado de gente que fala de Jesus, de gente que canta o nome de Jesus, que fala o tempo todo o nome de Jesus, mas não vive Jesus, porque de fato Jesus não é o Senhor das suas vidas. Uma pessoa precisa receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, isto é, o senhorinho de Cristo se está estabelecido no seu coração, porque senão você estará ainda no Egito. Mas nós não somos do Egito, nós somos da Canaã, nós estamos nesse mundo de passagem. A palavra de Deus diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando o crente começa a achar que ser cristão e ser do mundo é a mesma coisa, isso começa a complicar sua relação com Deus.
Quando os crentes começam a praticar os mesmos pecados que as pessoas sem Cristo praticam, há problemas na sua vida espiritual. Tem crente que não vê problema algum em cometer pecados. Existem pessoas que não veem pecado em nada. Podem falar mal da vida dos outros, que isso não é pecado sim. Podem roubar, que isso não é pecado sim. A Bíblia diz: não furtarás, não adulterarás. Há pessoas que pensam que podem ficar olhando para a esposa do outro com um olhar maldoso e achar que isso não é pecado sim. É pecado. Fornicar é pecado. Há jovens que pensam que podem namorar, ter relação sexual e depois está tudo bem. Não está bem não, é pecado. Deus já instruiu tudo certo. O sexo é para o contexto do casamento. Há pessoas que acham que os fins justificam os meios, fazem coisas erradas, tramóias financeiras, depois dão uma oferta para a igreja e acham que isso está bom. Não está não. Não furtarás. A Bíblia é clara. A coisa importante na nossa vida é a nossa honestidade, a nossa relação com Deus e com o próximo. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Há pessoas que se dizem cristãs, mas na sua vida lá fora são pior do que o pior incrédulo. Porque uma pessoa que diz ter o nome de Jesus e comporta-se como incrédulo é pior do que o incrédulo. Porque o incrédulo já diz que é incrédulo. Ele não tem compromisso de viver santidade, porque já diz que é incrédulo, que não crê. Mas quem crê tem compromisso de vida, de testemunho. Não me importa o que os outros vão dizer de mim. E o que Deus pensa de você importa? Porque há pessoas que dizem assim: não importa o que as pessoas falam. Claro que não importa, mas o que Deus pensa? Não me importa com o que os outros pensam. Sim, mas o que Deus pensa importa. O povo estava lá no Egito e estavam gostando do Egito, tanto que depois, quando Moisés leva eles para fora do Egito, atravessa o Mar Vermelho milagrosamente, agora eles estão lá já do outro lado do Mar Vermelho, e eles começam então, atravessando o Mar Vermelho, começam a ver as dificuldades e começam a reclamar. Mas estava muito melhor lá no Egito, porque lá no Egito tinha carne, lá no Egito a gente comia à vontade, mas no Egito tinha chicote, no Egito tinha sofrimento, tinha dor, miséria espiritual. Eu quero dizer aos irmãos que nós precisamos buscar um compromisso com Deus, porque a volta do Senhor está cada vez mais próxima. Jesus disse, e a palavra de Deus nos diz, no momento